Você estuda inglês há um tempão e quando tenta falar inglês, você sente que soa estranho? Parece que falta alguma coisa? Isso acontece porque ninguém te ensinou os sons escondidos do inglês. Ou talvez, se te ensinou, você não treinou. Sabe aqueles sons que fazem a diferença de você parecer fluente e não iniciante? É isso que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. Os 3 sons escondidos do inglês. Fica comigo até o fim e você vai se ouvir diferente ainda hoje. Chega de enrolação e vamos ao que interessa. O português tem cerca de 13 sons vocálicos. Já o inglês tem mais de 20. Oh my gosh! Sim, 20 sons. Palavras como ship, que é barco, e sheep, que é ovelha, parecem iguais, mas não são. Sim, a escrita é diferente e o som também. Mas nós, quando falamos essas palavras, tendemos a ler elas da mesma forma, porque o nosso cérebro ele busca algo já conhecido, a nossa língua materna. Então, no português, esses sons são parecidos, ou muitas vezes iguais, mas em inglês tem uma sutil diferença que eu vou te mostrar. Perceba a diferença da movimentação da minha boca quando eu falo essas duas palavras, sheep e sheep, ok? Quando eu falo sheep, é um som mais fechado, minha boca não se abre, ao contrário de sheep, parece que eu estou dando um sorriso. Então, nós temos sheep como uma vogal de som curto e sheep como som longo, uma vogal de som longo. Mas sabe o que é pior? Que às vezes esse erro de pronúncia faz com que o entendimento da outra pessoa seja completamente diferente daquilo que você queria falar. Isso é muito importante, sabermos essa diferença e treinarmos para que essa diferença saia, seja reproduzida ao falarmos. Por exemplo, essa frase aqui, como você falaria ela? I love the beach, ok? Beach, diferente de I love the beach. Perceba a diferença entre essas duas palavras, beach, beach. Tenho certeza que essa aqui você já sabe o que significa, porque não sei como, mas a maioria das pessoas aprende primeiro as besteiras em inglês. Uhum. Outros exemplos divertidos. Vamos lá. Shit, shit, piss, piss. Pense nesses sons como o tempero do inglês. São poucos, mas dão uma diferença imensa no sabor. Então vamos com o som número 1, TH. Think, this. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer esse som? A maioria das pessoas tenta reproduzir esse som do TH com um som já conhecido, como think or think. Veja a diferença quando eu falo think e think. Você realmente precisa colocar a sua língua entre os dentes para fazer o som do TH. Temos essa dificuldade e, na minha opinião como teacher, é mais uma resistência do que dificuldade, porque soa engraçado. Think, think, think. É muito melhor, não é? Então, sempre tente fazer da melhor forma possível. Se você se sente travado para colocar a língua entre os dentes, comece treinando devagar. E ao longo do tempo, você vai perceber que se torna natural. Tem uma coisa a mais no som do TH. Quando nós falamos, existem 2 sons que saem, são reproduzidos. O som que vibra e o que não vibra. Para você perceber essa vibração, você pode pôr a mão na sua garganta quando você fala a palavra. Por exemplo, a palavra think não vibra. É um som aspirante, apenas um sopro. E já a palavra this, that, é um som que vibra. Repete as palavras comigo. Think, thought, thank, this, that, this. Quais vibraram e quais não vibraram, na sua opinião? O segundo som é o som que eu fiz a abertura desse vídeo, que é o som das vogais longas e das vogais curtas. E eu poderia trazer para vocês a explicação dos fonemas. Por que essas vogais são longas, por que elas são curtas, quais as transcrições fonéticas que temos quando escrevemos essas palavras. Mas, pensando na minha experiência como teacher ao longo dos anos, eu percebi que isso, em certo ponto, é irrelevante. Eu gosto de trazer, sim, essas transcrições fonéticas, essas diferenciações, num curso, que ali nós temos mais tempo para poder entender melhor aquilo. Mas aqui, como estamos falando de dicas mais rápidas, eu quero que você tente entender 2 coisas diferentes e procure isso no momento de você ler uma palavra. Quando você tem uma palavra curta, de apenas uma sílaba e apenas uma vogal, geralmente o som é curto. Por exemplo, ship, de navio. Quando você tem uma palavra também curta, também de apenas uma sílaba,
mas existem 2 vogais nessa palavra, geralmente esse som vai ser longo, como é o caso de sheep, que é ovelha. Então, pega essa dica e veja as próximas palavras. Bit, beat, sit, seat. Agora, o som do R americano. Eu estou frisando R americano, porque temos sim uma diferença entre o som do R da língua inglesa dos Estados Unidos para o R da língua inglesa da Inglaterra. Aqui nós vamos focar mais no R americano. Quando você fala em português a palavra carro, perceba aonde fica a sua língua quando você fala isso. Carro. A sua língua, ela fica perto dos seus dentes, a ponta dela, certo? Agora, para fazer o som do inglês americano, você não pode falar car. Não é correto. Não soa como um R da língua americana. Você precisa colocar a sua língua para trás da boca, porque esse som do R vem lá da garganta. Assim, ó. Car. Perceba o movimento da sua língua dentro da boca. Car. Agora treine as próximas palavras. Word. Teacher. Bird. Também existem outras dicas que são interessantes para você treinar o som do R, que é colocar o lápis na sua boca para falar o som. Aí você se obriga a colocar a língua para o fundo da boca. Car, picture, é uma dica. Tenta aí, depois me conta o que é mais fácil para você. O segredo é ouvir, repetir e prestar atenção no movimento da sua boca e da sua língua. Então, lembre-se disso todas as vezes que você for ler palavras com TH, palavras curtas com uma vogal ou 2 vogais, e também quando você for reproduzir o som do R. Cada pequeno ajuste deixa o seu inglês mais natural e também te deixa mais confiante para acertar a pronúncia. E lembre-se, você não precisa soar nativo. Você precisa ser entendido, estar seguro e seja autêntico. Me conta nos comentários quais desses sons foram mais difíceis para você. 1, 2 ou os 3. Curta esse vídeo e compartilhe com aquele amigo que fala bitch no lugar de beach. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, treine esses sons. Bye bye!